Bom dia, irmãos. Muito bom nós estarmos aqui mais um domingo. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que nós temos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que é tão rica, tão singular de estarmos aqui louvando, engrandecendo ao teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por essa manhã de um dia tão lindo que o Senhor nos presenteou, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela semana que nós tivemos, por tudo que nós vivemos e que nós vencemos, Senhor. Toma, Senhor, este culto em tuas mãos e receba, Pai, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a se colocar de pé, vamos louvar o nome do Senhor. Vamos cantar uma canção de agradecimento, muito animados, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Durante o próximo cântico, os irmãos têm a oportunidade de trazer à frente os dízimos e ofertas, mas antes que eu esqueça, chamar a classe das crianças da EBD, que vão estar fazendo um momento missionário.
Bom dia, igreja. Vou ficar aqui atrás para as crianças ficarem mais na frente. Bom, a gente estamos na campanha de missões mundiais, né, como toda igreja sabe, e as nossas crianças não ficaram de fora. Foi sorteado um continente para a nossa EBD, e esse continente foi a Ásia. E as crianças vão falar um pouquinho do que eles aprenderam, estudaram, estão nervosos sobre a Ásia. E projeta pra gente. A primeira criança que vai falar é a Helena Bueno. O Catar é o país mais rico do mundo. Quem sabia que o Catar é o país mais rico do mundo? A Helena veio trazer essa informação pra gente. A próxima a falar é a Nicole. O Afeganistão é considerado um país mais pobre e perigoso do mundo. O Afeganistão, pessoal, infelizmente é considerado o país mais pobre e mais perigoso. Precisamos orar pelo Afeganistão. Orem pelo Afeganistão. Terceira criança a falar é o João. Cadê o João? Não tem problema não. A Rússia é o maior país em extensão territorial do continente asiático e do mundo. Tá? E a quarta criança, hoje é a primeira vez dela aqui, então vamos agraçar o Brian. Que a China é o país que tem mais pessoas do mundo e que é o país mais populoso. A China é o país mais populoso. Agora, eu vou passar a palavra para Helena Domingues. Quer que a tia te fale? Sua oferta é muito importante. Oferte. Agora eu vou passar a palavra para o berçário, que vai anunciar o produto deles que vão vender aqui hoje. Boa noite, irmãos. Bom dia. É que eu fico nervosa, desculpa. No final do culto, eu e as meninas, a gente fizemos um docinho simbólico, tá? Para ajudar nas missões. Quem puder contribuir será muito bem-vinda, viu? E domingo que vem a gente vai fazer um outro também, tá? E o valor é R$ 2,50. Agora, Maria. Vamos levantar e orar pela Ásia. Vamos levantar e orar pela Ásia. Então vamos levantar e orar pela Ásia. Todo mundo de pé para a gente orar pela Ásia. Papai do céu, que o Senhor abençoe a vida da Ásia, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada uma daquelas famílias, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, tá, galera? Vamos lá? Eu ia falar para eles continuarem aqui, mas eles desceram. Irmãos, eu quero ler uma passagem bíblica com os irmãos, ainda compondo aqui o momento missionário, está lá em Tiago. Tiago 2, os versículos 14 até 17.
Amém? De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não demonstrarem por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmão necessitar de alimento ou roupa, e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimentos nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Queridos, nós temos trazido aqui uns desafios da junta, nós temos falado, né, da campanha de missões mundiais, nós temos buscado orar, nos envolver, mas é preciso mais. Eu tenho estado com meu coração muito incomodado, porque eu olho para mim e falo assim: Senhor, eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. E lendo esse texto, eu já tinha lido esse texto outra vez, de uma outra vez, e ele me chamou muito a atenção, né? Porque a gente às vezes vê alguém necessitado e a gente ora, né? E Tiago está falando aqui que a fé, se ela não for movida por ações, ela é morta. Orar é muito importante, sem sombra de dúvidas, mas nós precisamos ofertar. Essa semana nós recebemos um desafio da junta. Nós precisamos enviar as nossas ofertas amanhã. Por causa dos terremotos, né, que tem acontecido, que já aconteceu na Síria, no Equador, agora no Paquistão, no Afeganistão, a junta pediu que as igrejas enviassem o que elas tiverem levantado de oferta até o momento amanhã. É urgente, queridos. Nós estamos vivendo um tempo de urgência. Eu preciso fazer mais. Nós precisamos fazer mais. Eu estava lendo o testemunho que até o pastor postou lá no grupo dos jovens, do missionário Anatoly, na Ucrânia, e ele estava contando assim que um dia, né, num dia que teve muitos bombardeios, ele tinha enviado os filhos dele para a escola, mas que a notícia que eles receberam é que eles nem sabiam que horas que os filhos iam poder voltar para casa. E eu pensei nisso, gente, imagina eu enviar o João para a escola, eu não sabia que horas que meu filho, quando, se meu filho vai poder voltar hoje, se não vai poder voltar, né? Essas notícias, o que os irmãos, né, os nossos irmãos queridos estão lá no campo, o que eles trazem para nós aqui na revista, o que eles trazem para nós no site da junta, né? E eu tenho insistido com os irmãos, para os irmãos lerem, para os irmãos se informarem, para os irmãos saberem. É para que chegue ao nosso coração, querida, ao meu e seu coração, para que a gente saiba a necessidade, como diz aqui em Tiago, né? Para que a gente tenha consciência da necessidade, mas para que a gente se envolva em ações, porque eles dependem de nós. Eles só estão no campo por causa da minha e da sua oferta. Eles só estão lá porque nós estamos sustentando em oração. Mas se eu não for, quem irá? Não é isso que a gente canta? Então eu quero desafiar a mim mesma, a minha família, aos irmãos, a trazerem uma oferta expressiva para missões. Uma oferta expressiva que Deus colocar no seu coração para missões mundiais. Para que a gente possa estar enviando amanhã essa oferta. Que o Senhor trabalhe no meu coração, no seu coração, querido. Para a gente se envolver e se entregar. Como a gente tem cantado aqui, né, até que Ele venha. Enquanto a gente vai estar louvando ao Senhor, você tem a oportunidade de trazer a sua oferta, né?
e está contribuindo para essa obra e para o reino de Deus. Amém? conhecemos o Teu amor, ó Deus, a Tua graça nos alcançou, nos salvou, nos libertou, Senhor.
Nós queremos que essa graça, Deus, alcance outras vidas, outros povos, nações, Pai. Ó Deus, que esse evangelho, ó Deus querido, se expanda, Pai querido, por todo, Deus, o mundo, ó Pai querido. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a missão, Pai. Ajuda-nos a cumprir a missão, ó Deus, que o Senhor nos outorgou, Pai. Nos ajuda a ir, Pai. A ir ofertando, a ir orando, a ir, Pai, com os nossos pés, ó Deus, nos ajuda, Senhor. Desperta, Deus, a nós, a Tua igreja, Senhor, para estarmos completando essa missão, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Podem se sentar, querido. Graça e paz, meus irmãos. É bom nós estarmos aqui para cultuar ao Senhor. Você é muito bem-vindo a este lugar. E o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, já esteja abençoando a vida de cada um de nós, né? Eu quero convidar você a uma leitura bíblica que se encontra em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. E diz assim o texto da palavra do Senhor. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Amém? Que o Senhor se digne a aplicar a sua palavra aos nossos corações nessa manhã. O texto em questão, ele apresenta o trabalho do Espírito Santo. O texto remete à ideia de que Jesus foi assunto aos céus, Jesus viveu, morreu, ressuscitou, foi para a glória. E uma vez que Jesus foi para junto do Pai, como Jesus disse lá no Evangelho de João, né? Uma vez que ele foi, então ele enviou um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ele deixou a igreja e enviou o Espírito Santo para que cuidasse da igreja, para que a igreja cumprisse o papel. A igreja tem a função de adorar a Deus e também expandir o Evangelho. Fala de Jesus, foi ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Só que, para que a igreja vá e faça a obra para a qual ela tem a vocação de fazer, no sentido de expansão do Evangelho, ela precisa ser aperfeiçoada. Nas versões que nós geralmente usamos, diz lá que é a chegada do Espírito Santo, os dons dados à igreja, os dons ministeriais dados à igreja, e também os dons espirituais, são para aperfeiçoamento dos santos. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Aperfeiçoamento e expansão. Provavelmente essa mensagem vai ter uma segunda parte à noite. Agora pela manhã quero falar sobre aperfeiçoamento. E à noite nós vamos conversar sobre expansão, se Deus assim nos permitir. Por favor, o versículo 11 novamente, irmão. A Bíblia diz que Jesus sendo assunto aos céus, deu dons aos homens. Deu dons para a igreja. Uma vez então assunto aos céus, igreja pronta para o adorar, então o Espírito Santo vem para capacitar a igreja para aquilo que a igreja tem que fazer. Capacitar a igreja na adoração, capacitar a igreja em louvar a Deus, capacitar a igreja para buscar a Deus e capacitar a igreja também para servir a Deus nos campos. Mas antes disso acontecer, o Espírito Santo precisa aperfeiçoar os santos. Eu estava vendo uma conversa entre dois pastores e uma coisa que um deles falou me chamou a atenção e me levou a esse texto. A igreja está muito preocupada com a expansão e não muito preocupada com o aperfeiçoamento. As duas coisas são importantes. O fato da igreja muitas vezes partir para o momento de expansão, mas não ser aperfeiçoada, gera meninos na fé.
e faz com que as igrejas que vão nascendo a partir dessa expansão sem preparo, vão nascendo igrejas imaturas. E é por isso que a gente vê muita heresia, muita coisa, porque não tem profundidade, não tem muita raiz. Eu estava conversando agora lá com os jovens, na nossa classe de escola dominical, falando sobre os desafios do mundo atual à fé cristã. E uma das coisas que a gente sabe é que para uma pessoa, por exemplo, começar a fazer um seminário, começar a fazer um curso de teologia para, sei lá, de repente, no futuro, ser ordenado ao ministério pastoral, ou em missões, ou simplesmente para ter conhecimento, mais profundidade. Para isso, um dos requisitos é que a pessoa tenha pelo menos 2 anos como membro de uma igreja e que tenha raiz. Porque a pessoa pensa que vai chegar no seminário e vai ler a Bíblia. Você vai chegar lá às 7 horas da noite e ficar até 10h30 lendo a Bíblia. Não, você vai ler muita coisa, vai ouvir muita coisa, e a sua fé vai ser muito sacudida. O seminário é uma faculdade onde vai ser colocada à prova os conhecimentos. E conhecimentos são apresentados e você vai colocando à prova o conhecimento que você tem. De repente, desde a infância, nasci num lar evangélico, por exemplo, sempre ouvi determinadas coisas e chega lá, o professor pergunta, é isso mesmo? Não, mas meu pai sempre falou, o pastor sempre falou, mas é isso mesmo? Diante desse argumento, você consegue manter firme o seu pensamento aí? É isso mesmo que você crê? A Bíblia realmente é isso mesmo? Jesus realmente é isso mesmo? Então, no seminário, você é colocado, é sacudido o tempo todo. Puxa o seu tapete o tempo todo. E aí, muitas pessoas que vão para ingressar num curso de teologia, fica com a fé mexida e muitas vezes sai dali, talvez por não ter raiz, sai dali e sai pregando heresias, porque se apaixona por algum pensador, por algum teólogo, por algum filósofo, por alguma linha que muitas vezes destoa das Escrituras. O objetivo das muitas informações e dos muitos caminhos pelos quais a gente tem que andar dentro de um curso de teologia, por exemplo, o objetivo não é destruir a sua fé, muito pelo contrário, é melhorar os seus argumentos com relação à sua fé. Mas muitas pessoas, por imaturidade, não conseguem assimilar isso. Em psicologia pastoral, por exemplo, o psicólogo que dava aula para a gente no curso de psicologia pastoral, ele falou o seguinte, olha, o ministério pastoral vai tratorar mesmo os ingênuos. Não vá para o púlpito assumir uma igreja de forma ingênua. Porque o ministério pastoral não perdoa ingenuidade. Você tem que ter um pouquinho de base, um pouquinho de firmeza, senão você não vai aguentar a pressão, não. Estou dizendo isso para os irmãos, porque hoje a gente vive num mundo plural de informações. Estavam conversando sobre isso com os jovens também. Hoje em dia nós temos muitas informações, muita coisa. Missões mundiais, por exemplo, os missionários estão lá o tempo todo lutando contra divindades. Ele prega uma coisa e daqui a pouco alguém fala sobre um outro Deus, outro fala sobre outro Deus. Em determinados lugares, como a Índia, por exemplo, a China e lugares assim, é muita coisa. Então é uma luta muito desigual, inclusive. Porque a oferta dessas divindades, muitas vezes, são ofertas para o dia a dia. A oferta, muitas vezes, até mesmo dentro do cristianismo plural que a gente tem, né, do protestantismo plural que a gente tem, do pentecostalismo plural, do neopentecostalismo plural, as ofertas são muito variadas. São para o dia a dia. Aqui eu falo que você vai para o céu, mas o céu está longe. Se eu falar que você vai comprar um carro zero amanhã, que Deus vai te dar um carro zero amanhã, se você colocar R$1.000 para missões aqui, o assunto é diferente, as ofertas são diferentes, as propostas são diferentes. E dependendo de como o meu coração está, dependendo da posição que Jesus ocupa no meu coração, dependendo do quanto a minha fé já está enraizada, as raízes estão fincadas em Jesus para que a seiva de Jesus alimente toda a minha vida. Dependendo disso, eu vou embora atrás de outro vento de doutrina. E é isso que Paulo está falando aqui. No versículo 14 ele fala isso, para que vocês não sejam meninos na fé, levados pelos ventos de doutrinas. Então vocês têm que se aperfeiçoar em Cristo, para evitar que vocês, como meninos na fé, sejam levados pelos ventos de doutrinas. Tem gente que acha que a igreja é desnecessária. Eu posso ser igreja sozinho em casa. Acho que a igreja é desnecessária. Mas o texto aqui fala,
Os dons estão na igreja para aperfeiçoamento. Se você não for aperfeiçoado, você não vai para o céu. É por isso que o Espírito Santo tem que aperfeiçoar a igreja. Aperfeiçoar é nos tornar a semelhança de Cristo. Aperfeiçoar é nos tornar na condição de perfeitos. E esse é um trabalho que não é feito pelo meu esforço de santidade, mas é pelo trabalho que o Espírito Santo consegue fazer em mim e transformando a minha vida. Pensa na sua vida 10 anos atrás, 20 anos atrás, e observe o quanto ela já foi alterada pela presença do Espírito Santo. De repente você era uma pessoa que fazia isso, era assim, e tinha um gênio desse jeito e não sei o quê, e você vai percebendo que a sua vida está sendo moldada, modificada. Isso é o trabalho do Espírito Santo. Ele está te aperfeiçoando. Ele está fazendo você ficar mais parecido com Jesus. Todos nós precisamos disso. A imagem de Deus em nós foi distorcida por causa do pecado, pela presença do pecado do mundo. A imagem de Deus foi distorcida em nós e o Espírito Santo vai trazendo essa imagem de volta, aos poucos. Ele vai trazendo de volta, ele vai aperfeiçoando. E ele usa os dons para isso. Como eu disse, o versículo 11 diz assim, ó, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Tudo bem, vamos parar aqui. A igreja primitiva, ela começou com os apóstolos. Então, ele designou alguns para apóstolos. Os apóstolos são os fundadores da igreja, os levantadores de líderes. Os apóstolos são aquelas pessoas que foram enviadas por Jesus e lá constituíam lideranças, fundavam novas igrejas, constituíam liderança, preparavam as pessoas para estarem ali. Esses são os apóstolos, são os enviados. Hoje os apóstolos seriam talvez comparados com os missionários, pessoas que vão ao longe, que vão realmente levar o evangelho, expandir o evangelho pelo mundo. Mas como eu disse, sobre expansão vamos falar mais logo. E ele fala assim também, ó, outros para profetas. É bom considerar que o cristianismo primitivo, pós-Jesus, não tinha um livro de fé. Eles vinham do judaísmo, que era uma religião dos livros, né? O judaísmo tinha os textos de Moisés, os salmos, os conhecimentos, os escritos sapienciais. Você tinha os comentários dos escritos. Então, tinham muitos livros. O judaísmo é a religião do livro. Jesus, quando chega no capítulo 4 de Lucas 19, por exemplo, ele chega na sinagoga, abre o livro e lê Isaías. Então, o judaísmo era a religião do livro. Só que o cristianismo que sai do judaísmo não tem um livro. Eles não têm uma referência escrita, não tem nada escrito ainda. Os primeiros escritos do cristianismo vão surgir depois do século 2 ou 3 da era cristã. Então, até então, eles precisavam de conhecimento, uma liderança espiritual, alguém que desse diretrizes espirituais para a igreja. E esses eram os profetas. Esses eram os profetas, as pessoas que davam direcionamento espiritual, as pessoas que falavam em nome de Deus. A Bíblia, por exemplo, vai falar sobre um profeta que tinha numa igreja de Antioquia, me parece, chamado Ágabo. Ágabo é aquele que pegou o cinto de Paulo, amarrou e falou assim, olha, se você for a Jerusalém, vão fazer isso contigo. O dono desse cinto vai ser amarrado. E também foi o Ágabo que profetizou, ele falou assim, gente, eu sinto de Deus que há de vir uma grande fome no mundo. A igreja precisa se preparar para isso. Então a igreja juntou recursos e enviou para os irmãos que estavam na situação mais vulnerável por causa da profecia de Ágabo. E muitos outros momentos no Novo Testamento, no livro de Atos, você vai ver a presença de profetas. Por exemplo, tinha um apóstolo lá, tinha um discípulo que tinha 7 filhas, que eram profetas. Até preguei sobre elas aqui, né? Filipe, eu acho. Tinha 7 filhas que eram profetas. Quer dizer, são pessoas que tinham um discernimento espiritual e direcionavam a igreja. Não tinha livro para ler. Não tinha livro. O que a igreja tem que fazer? Então, o profeta dava direcionamento espiritual, era o pregador lúcido com relação às questões de Deus para a vida da igreja, né? Era pessoas essencial nesse contexto do início da igreja. Evidentemente, como eu citei aqui de propósito, inclusive o Ágabo, é porque a gente, quando lê a palavra profeta, a gente logo pensa no futuro, um vidente, alguém que vai ver alguma coisa do futuro. Claro que o profeta, às vezes, é levado a isso também faz parte da questão profética. Mas ser profeta é falar em nome de Deus. Muitas vezes o pregador está aqui pregando, seja eu ou seja uma outra pessoa, ele prega muita coisa, ele pega um texto bíblico e prega, e você que está sentado aí, estava lá na sua casa orando sobre um assunto,
que o pregador não tem nem conhecimento, mas de repente tudo que ele falou aqui casou com o que você está vivendo. Isso é uma profecia, é uma revelação. Que não houve pretensão de quem prega, não houve pretensão do professor da escola dominical, não houve pretensão de apontar o dedo, o Senhor te diz. Mas ele simplesmente entrega a palavra que Deus colocou no coração dele. Ele teve um discernimento espiritual, uma condução espiritual e orientou a igreja. E bateu com aquilo que você estava vivendo lá. Não acontece isso, Vera? Quantas vezes já aconteceu isso? Eu termino de pregar uma mensagem e alguém fala assim, pastor, eu estava orando, pedindo a Deus uma resposta sobre isso. Algum irmão estava pregando aqui, eu sentado aí, eu pensando, gente, eu precisava ouvir isso. Era isso que eu estava falando com Deus. Isso tem a ver com uma manifestação diferenciada do Espírito Santo para orientar a igreja, para direcionar a igreja, né? E ele fala assim também, outros para evangelistas, e evangelistas também eu quero falar à noite. Mas, de pronto, nós vamos pensar que o evangelista é o pregador itinerante. O evangelista, o trabalho do evangelista é colocar a gente para dentro, ingressar a gente na corrida. O evangelista tem esse fogo dentro dele, de ser um pregador itinerante. Mas ele fala dos de dentro. Ele já falou de um de dentro, que é o profeta, e ele fala dos de dentro, pastores e mestres. O pastor cuida das almas que o evangelista trouxe. O pastor quer todo mundo aqui. O pastor quer manter o rebanho aqui, quer cuidar de todo mundo, fulano não veio, o pastor está aqui tentando e também preparando lideranças e também direcionando o povo e também orientando o povo, dando as cajadadas de vez em quando. É o pastor que vai aqui, né, conduzindo o rebanho. E os mestres, né? Mestres, em outra versão fala doutores, né? Doutores e mestres. O mestre e o doutor é a pessoa que faz a depuração da fé. O mestre ou o doutor, o douto, né? O douto é o que faz a doutrinação. É o que vai depurar a fé. Por exemplo, se você está numa igreja batista, o ensinador de uma igreja batista, o douto, né, de uma igreja batista, ou o mestre da igreja batista, ele vai te orientar. Olha, os batistas, nós cremos assim e tal. Ele vai te orientando na palavra. Ele é o professor, é o cara que discerne o contexto escrito das escrituras. Esse é o trabalho do professor, esse é o trabalho do mestre, do doutor. Primeira pergunta que eu quero fazer é: em qual desse ponto você se identifica mais? Para qual dessas direções seu coração pulsa mais? Você é o sujeito de fora e sempre chega perto do vizinho e fala, vamos para a igreja? Rapaz, visita a minha igreja. Você é essa pessoa? Talvez você tenha a chamada para evangelista. Você é a pessoa que o coração arde por missões mundiais, estaduais, nacionais, locais. Seu coração arde por isso. Você fala, gente, o mundo precisa de Jesus. E isso queima o seu coração. A igreja está muito devagar com esse negócio, gente. Vamos. O seu coração, por exemplo, arde para pensar assim, gente, eu acho que Deus queria a igreja nessa direção. Ou então você dá um tapinha no ombro do seu irmão e fala assim, meu irmão, eu sinto de Deus que, eu acho que, sei não, acho que se for por esse caminho aqui vai ser bênção na sua vida. Então, em algum momento você deu um aconselhamento, ou deu uma palavra na igreja, ou deu uma palavra para alguém, e a coisa caminhou e Deus abençoou aquilo ali, você fala, rapaz, talvez você seja um profeta, irmão. Você é o sujeito que põe pessoas para dentro, seus vizinhos, todo mundo você chama para dentro. Você é uma pessoa que gosta de cuidar de gente. Fulano não foi no culto hoje, aí você vai atrás de fulano, você quer ligar, você quer mandar uma mensagem, você está preocupado com as pessoas, o bem-estar das pessoas te deixa incomodado. Você é essa pessoa? Você é a pessoa que fala demais na escola dominical? O professor quer dar aula, você não deixa, você fica, não, mas isso também. Eu virei professor de escola dominical porque eu falava demais. O professor queria dar aula, ai meu Deus, o Cláudio de novo. E lá vai eu falando. No ano seguinte me indicaram, professor, gosta de falar, vai dar aula. E aí piorou o negócio, pastor, vai ser pastor, gosta de falar. Então, observa a sua vida, para você, em que o Espírito Santo está me usando? Ou em que Ele quer me usar? Para que lado? Para qual direção?
Ele quer me usar? Porque eu tenho uma função no corpo de Cristo. Qual é? Repara assim, o tempo que você está na igreja, seus palpites, as suas observações com relação à igreja, direcionava mais em qual lado? Em que mais você, em qual desses pontos você acha? De repente você é uma pessoa da ação social, vê alguém passando necessidade, você quer juntar gente. Não, vamos ajudar. Gente, a gente tem que ajudar o fulano. Vamos. Isso é uma função pastoral também. Talvez até diaconal. Não está ali não, mas funcionou na igreja, né? É cuidar do rebanho. Pensa nisso aí, porque isso aí é importante para a sua vida. Muito importante. Porque a igreja, irmãos, é um lugar de treinamento, de crescimento. Mas veja bem, o mais interessante da questão da igreja, da dinâmica do trabalho do Espírito Santo, é que ele não é um trabalho estático. Ao mesmo tempo em que eu fui chamado para ser pastor, uma pessoa que não é pastor, de repente uma pessoa que é um mestre, me ensina. Ou uma pessoa que é chamada para ter uma iluminação divina, me orienta. Ou uma pessoa que vai para os campos missionários, também me orienta. Então, é uma troca percebe? Você não é absoluto na sua função. A sua função é uma. Mas você, além de você ser uma pessoa que contribui para o crescimento dos outros, você também recebe contribuição dos outros para o seu próprio crescimento. E a gente vai crescendo assim. Por isso que a igreja, uma das razões pelas quais a igreja é importante, reunida é importante. Por isso que você não pode ser cristão sozinho em casa. O cara fala, não, eu posso adorar a Deus em casa. Adorar a Deus em casa, comendo pipoca. Não frutifica, não é aperfeiçoado. Só recebe um monte de informação sobre a Bíblia, um monte de informação sobre a fé. Mas não tem aperfeiçoamento. Ele não é induzido, ele não é convidado, ele não é levado ao Espírito Santo a manifestar e desenvolver os seus dons e talentos na igreja, para o crescimento do todo. Entende? Então, vamos lá para a gente... Eu não vou tomar muito tempo dos irmãos, não. Agora, se o Espírito Santo quiser tomar muito tempo dos irmãos, aí vocês brigam com ele. Eu pretendo falar pouco. Eu pretendo. Por que Deus tem interesse em aperfeiçoamento dos santos? E aí eu já dei a resposta no princípio, mas que está no versículo 13, que fala: para que a gente não seja menino levado em roda por ventos de doutrinas, para lá e para cá. E também porque nós temos que... Deus tem interesse no nosso aperfeiçoamento, porque é trabalho do Espírito Santo fazer com que nós fiquemos semelhantes a Jesus, cheguemos à unidade da fé. Está escrito lá? A unidade da fé, a condição daquele que é perfeito, que é Jesus. O trabalho do Espírito Santo é esse. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha lá. Querendo Deus quer mesmo. Deus se interessa mesmo pelo meu aperfeiçoamento para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, jovem. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então Deus quer me fazer crescer para dentro, para que a mente de Cristo nasça em mim, para que eu fique semelhante a Jesus. Ele quer fazer isso. É o trabalho do Espírito Santo. Deus não tem interesse no ajuntamento de pessoas. Por ajuntamento, não. Hoje é domingo, dia de ir para a igreja. Não, em que o Espírito Santo vai acrescentar na minha vida hoje? Por isso que eu vou lá. Vou lá. Mas quem vai pregar é o fulano, não interessa, porque a gente fica nessa também, né? Quem vai pregar hoje? Fulano. Hoje então eu vou ficar por aqui, adiantar uns negócios aqui em casa. É porque você não gosta da pregação do fulano. Se você olhar para o fulano, se você olhar para o Cláudio, você não fica. Gente, eu estava ouvindo umas mensagens, né? Passando no YouTube, ouvindo as mensagens. Eu não aguentei me ouvir. Falei, gente, como é que a igreja aguenta isso? Deus me livre, eu tenho que mudar. Não aguentei me ouvir, Vera Lúcia. Desliguei o YouTube, falei, gente, vou escutar o Hernandes, vou escutar o outro pregador. Pelo amor de Deus. Então, graças a Deus você está aí, meu irmão. Obrigado por você estar aí. Mas é difícil. Mas a gente fica nessa escolhendo, né? Fulano que vai pregar? Não. O Beltrano fala muito rápido. O Ciclano, o Beltrano é muito... Tem linguagem muito esquisita. Não, fulano grita muito. Não vou. Você fica escolhendo assim e o Espírito Santo não consegue falar contigo. Vem com a alma aberta para ouvir o que Deus vai falar no seu coração, meu irmão. O
O que Deus vai acrescentar no seu coração? Ah, não vou na escola dominical não. O professor é o fulano? O professor é o Beltrano? Ah, não. Esperar virar o ano. O cara espera virar o ano. Porque o professor é o fulano, é o Beltrano. Ele atrasa o desenvolvimento espiritual dele em um ano, porque o fulano e Beltrano é o professor. Você nunca vai chegar à unidade do varão perfeito, irmão. Pense no seu crescimento. Eu estou fazendo parte da igreja porque eu quero crescer. Eu quero ser transformado e ficar a estatura do varão perfeito. E não tem essa de... Se você pensa assim, se você pensar assim, se você nutrir esse pensamento, estar na comunidade, estar na igreja, não é um peso, é um privilégio. É um privilégio. Quando você pensa que hoje é domingo, né? Tem que ir lá, eu tenho cargo tal. E não, fulano deixou. Hoje eu estou na introdução, então tem que ir. E não, hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir. Se você vem por obrigação, você não cresce. Você está aqui pensando até agora, 11h05 já, e falou que não ia demorar, não. Você não está pensando no seu crescimento, você está pensando na sua própria vida. Aí você vem para outras coisas. Vem e não fica no culto. Tem gente que vem e não fica no culto, não. Desaparece do culto. No louvor, canta, chora, que benção. Na hora de receber a palavra que é para o seu crescimento, para a sua transformação, para o enraizamento, radicalização da fé no seu coração, nessa hora, some. Some da igreja. Não quer, vai para o cantinho, vai para lá, vai beber água, demora meia hora. É assim. Eu não estou julgando, não. Só estou dizendo, talvez até uma análise, né? Por que a gente está tão fraco na fé? Por que o cristianismo está perdendo, está ficando tão líquido, tão diminuto, tão fraquinho? Porque ninguém quer palavra. Palavra se tornou um negócio chato. O pessoal não quer vir em escola dominical. O pessoal vem na escola dominical quando está na escala para alguma coisa depois. Eu vim para a escola dominical para aprender, para escutar de novo, que eu tenho que perdoar. Ah, não está em mim, não. Meu gênio. Coisas básicas da vida, perdoa. Não dá. Nem nisso você quer crescer, irmão. Eu estava escutando o pastor Osiel Gomes, e alguém perguntou para ele assim, olha, isso aí você já deve ter até visto na internet, tá? E não é nada pessoal, é ele lá com a igreja dele. Um membro da igreja dele falou assim, pastor, membro da igreja dele, pastor Osiel, por que Jesus está demorando tanto a voltar? Ele falou assim, Jesus está demorando isso tudo, e você até agora não presta, irmão. Você não presta, até hoje você não presta. Quer dizer, não conseguiu fazer nada no seu coração. Você quer que ele volte? Tomara que ele não volte agora, não. Muda alguma coisa aí, cara. Muda para você receber ele, porque senão você está enrolado. Querendo que ele volte logo para quê? Então, o interesse de Deus em nos aperfeiçoar é porque nós precisamos ficar à imagem de Jesus. Jesus não é só um exemplo de vida a ser seguido. Jesus é aquilo que eu preciso ser. Ter a mente de Cristo significa que eu preciso ser um pequeno Cristo, não é isso? Pequeno Cristo. Ser pequeno Cristo não é só imitar as coisas de Jesus, não. É ter minha mente transformada segundo a mente de Jesus. E é isso que o Espírito Santo quer fazer. Acho que Jesus ainda não voltou. Quando ele fala assim, será que quando o Filho do Homem voltar vai encontrar fé na terra? Não é essa fé mística que a gente pensa que tem, não. É esse coração transformado. Será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar pessoas cujo coração já foi transformado pelo Espírito Santo, já foi aperfeiçoado pelo Espírito Santo mesmo? Será que vai encontrar? Essa é a pergunta que Jesus fez. Será que se Jesus voltar para mim agora, meu coração está aperfeiçoado a ponto de encontrar com Ele, poder encontrar com Ele? É essa a pergunta que ele fez, né? Eu talvez nem tenha essa informação, essa resposta para te dar, mas ele quem sabe, ele vai olhar para mim e falar, o Cláudio está pronto, hein? Chama o Cláudio lá que ele está pronto. Aí já vem o Gabriel. Nem deve mandar o Gabriel, não, deve mandar um outro. O Gabriel tem mais coisa para fazer. Quais recursos ele usa para isso? Deus vai usar os recursos de dons ministeriais, dons espirituais, pessoas diversas, circunstâncias. O tempo todo Deus está trabalhando nesse processo do aperfeiçoamento. Talvez esse marido chato que você tem está transformando seu coração, irmão. Talvez essa mulher chata que você tem está transformando seu coração. Talvez esse patrão enjoado que você tem aí está mudando seu coração. É alguém que Deus está usando para transformar seu coração. Eu li um livro que eu não lembro o nome, mas que falava sobre um missionário. Era um missionário muito ativo, ganhava o mundo para Jesus. Era um missionário cheio de empolgação. Mudou uma pessoa para o lado da casa dele. Um senhor que tinha um problema sério na perna, uma ferida na perna.
E esse senhor morava sozinho, senhor de idade, morava sozinho. E o missionário sempre apressado indo para a igreja, fazer a obra dele, pregar o evangelho para o mundo inteiro, e o vizinho do lado. Aí um dia esse vizinho passou mal, e não me lembro como que foi, porque já tem muito tempo que eu li esse livro. O missionário foi lá atender, não sei como que ele ficou sabendo que passou mal, foi lá atender. E então foi a primeira vez que ele entrou na casa desse vizinho, ele viu que a casa do vizinho era um lixo. A casa do cara era um lixo, ele não tinha roupa, ele não tinha... Ele falou, gente, eu estou ganhando o mundo para Jesus, meu vizinho está morrendo aqui do meu lado. Então, aí, a partir dali, ele começou a cuidar desse vizinho, levou esse vizinho para o médico, cuidou desse vizinho, comprou roupas novas para ele, ajudou a mobiliar a casa dele. Deu uma geral na vida desse vizinho. A moral da história, né, que é uma história, na verdade, a moral dessa história é que muitas vezes a gente não percebe o que está perto da gente, que é instrumento de Deus para mudar o nosso coração, para moldar o nosso coração. E a gente muitas vezes quer mandar para longe aquela ferramenta que Deus colocou para a minha transformação. Esse missionário começou a ver missões com outros olhos, porque ele tinha uma visão romântica de missões, ele fazia missão de uma maneira romântica, mas ele não entendia exatamente as necessidades de uma pessoa. Até que ele levou no médico, ajudou a curar a ferida, comprou roupa nova. Ele chegou um dia que falou assim, eu vou levar você para a igreja hoje. Veste uma roupa. Aí, você vai comigo na igreja domingo. Veste a roupa, vem uma roupa aí. E o cara não tinha roupa para ir para a igreja. Aí ele foi no guarda-roupa dele, pegou um terno mais ou menos do mesmo tamanho, uma roupinha mais ou menos, para colocar no rapaz, para levar o rapaz para a igreja. Mas na hora que ele começou a pegar a roupa, colocando em cima da cama para levar lá, o Espírito Santo falou com ele assim, não, você vai dar roupa usada para ele, cara? Aí o coração dele tremia, né? Ele falou, gente, o que o Espírito Santo está fazendo, gente? Aí ele foi na loja, pegou o carro dele, foi na loja, comprou um terno chique, comprou uma roupa chique, um sapato bonito, levou e deu de presente para o vizinho. Falou, Deus te deu o melhor, cara, dá o melhor para ele. É uma alma. E assim o coração dele foi sendo transformado. Ele que dava migalha para missões, começou a pensar diferente. Ele que dava o tempo que sobrava para Deus, começou a pensar diferente. O coração dele foi sendo transformado por isso. Então é aqui, ó, no convívio, é na sua casa, é no seu trabalho, é nos seus lugares, que as circunstâncias da vida, as pessoas, as coisas vão sendo usadas por Deus como instrumento para ir mudando e mexendo quem você é por dentro. Né? Somos aperfeiçoados e aperfeiçoadores. À medida que eu sou aperfeiçoado, eu também sou um elemento de aperfeiçoar outras vidas, né? O texto diz que quando nos aprofundamos em Cristo, nós não somos enganados. Nós não somos enganados quando nós nos aprofundamos em Cristo. Né? Nós falamos semana passada sobre raízes profundas, que é o tema do Congresso dos Adolescentes. A raiz fincada em Jesus retira de Jesus o alimento, as proteínas, os nutrientes de Jesus e alimenta todo o nosso corpo, alimenta toda a nossa vida. Né? E a partir daí a gente pode ficar firme na presença de Deus. Mais uma pergunta e já estou terminando, tá? Você quer ser aperfeiçoado por Deus? Até aqui você viu o seguinte, antes de você responder para você mesmo. Até aqui você viu o seguinte, você precisa ser aperfeiçoado. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, te aperfeiçoar. Fazer com que o seu coração fique semelhante ao coração de Jesus. Ele quer te aperfeiçoar. Aí a pergunta que vem agora é, você quer ser aperfeiçoado? Você quer crescer na fé, meu irmão? Você quer crescer em Cristo? Isso dá trabalho. O Lucas está querendo crescer, né? Está ficando gigantesco, batatão enorme. De manhã você está puxando ferro, né, Lucas? Você está dormindo, o Lucas está lá, puxando ferro, correndo, treinando, fazendo flexão. Mas ele quer um resultado daqui a, 6 meses. 6 meses, Lucas. 6 meses, fica grandão, fortão, batata bonita. Né? 6 meses ele fica grandão. Tairine vai apaixonar de novo. Ô, glória. É isso. Mas dá trabalho, dá dor nos músculos, dá incômodo. Um dia eu sentei no carro, fiquei 40 minutos pensando, vou ou não vou para a academia, gente? Eu fiquei 40 minutos, Lucas, pensando, gente. 40 minutos. Já dava para ir e voltar e eu estou pensando. É muito sofrimento, cara. Você levantando aquilo tudo, puxando, fazendo um montão de coisa. Mas você tem que pensar, lá na frente eu estou aperfeiçoando, eu estou melhorando o meu condicionamento.
Então você pode achar assim, não, que chato, estou desde 9 horas da manhã aqui, estou com fome, e o pastor não para de falar, já falou que vai terminar a mensagem, não termina. Você está sendo aperfeiçoado, irmão, você está malhando a sua alma aí, ó. Está ficando mais forte, mais robusto, está entrando palavra aí. É assim que você tem que pensar. Então, se você quer ser aperfeiçoado, se você quer crescer, paga o preço, meu irmão. Paga o preço. Vem para a igreja. Vem deixar Deus te usar. Vem deixar Deus usar pessoas para te curar, te abençoar, te transformar. Paga o preço. Paga o preço, porque senão vai ficar difícil. O anjo não vai arrastar ninguém para dentro do céu, não, hein? Só um detalhe. E você está achando que o anjo vai te arrastar e te arrastando para dentro do céu? Aí não. Em qual dos ministérios acima citado, apóstolo, evangelista, profeta, doutor, mestre, pastor, em qual dos ministérios citados acima você acha que você se encaixa mais? Aprimora isso. Aprimora isso. Talvez seja para isso que Deus está te chamando. Talvez seja esse o principal ponto por meio do qual Deus quer usar a sua vida. Aprimora isso aí. Vamos iniciar uma escola de líderes na igreja? Se eu iniciar uma escola de líderes, você vai se matricular nela? Ou vai ser difícil? Ih, mais um dia para ir na igreja? Ah, não, cara. Ah, não, o pastor só inventa moda. Se eu não for, o pastor vai ficar me olhando de rabo de olho. Se eu iniciar uma escola de líderes, você vai frequentar, meu irmão? O objetivo dessa escola de líderes não é eu mostrar meu conhecimento para você, não. É porque ao ler esse texto, eu fui chamado também. Uma das coisas que Deus me chamou para fazer é ser pastor e mestre. Então eu tenho que passar para frente conhecimento. Ninguém tem conhecimento para si mesmo. Né? A sombra que a minha árvore dá é para os outros, não é para a árvore, não. O fruto que a minha árvore dá é para os outros, não é para mim, não. Então Deus falou, e aí? Eu já tentei, pelo menos umas 2 vezes, iniciar treinamentos com liderança na igreja, mas fracassei. Não tinha método. Mas agora eu estou falando com o Espírito Santo, você está me chamando para isso? Então, dá direcionamento. E Deus vai chamar também você. Deus abençoe. Amém? Que Deus te aperfeiçoe em nome de Jesus, meu irmão. Que Deus nos aperfeiçoe em nome de Jesus. E creia que todas as circunstâncias ao redor são instrumentos de Deus para seu aperfeiçoamento. Logo mais à noite, nós vamos falar sobre a expansão. Amém? Senhor, muito obrigado por esse dia, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia que não tem fim. Muito obrigado porque, apesar da nossa fragilidade, limitação, o teu Espírito Santo consegue fazer a obra dele, porque agindo o Senhor, ninguém e nada lhe pode impedir. Eu te peço a Deus, continue abençoando a vida de cada um de nós, nos ajudando a sermos aperfeiçoados pelo poder do teu Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados e leve-nos em paz para nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa tarde, um bom almoço para os irmãos aí. E não deixe de passar aqui para comprar um docinho das crianças, que certamente vai ajudar para o ministério, para missões mundiais.
Amém.